trabalho. Deixa eu ver esse aqui. Isso, trabalho e aposentadoria no século XXI. No século XXI. E vocês não têm as moras de começar um podcast, né? É uma boa ideia. 1, 2, 3. Calma, vai. No 3, tá, Cadu? 1, 2, 3. Olá, hoje nós estamos aqui com a Dona Maria Lídia. Bom dia, Dona Maria Lídia. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. Desde já queremos lhe agradecer, tá? Por essa oportunidade, por nos agraciar com o seu tempo precioso de estarmos aqui conosco, participando desse nosso trabalho de psicologia, né? Que fala sobre trabalho e aposentadoria no século XXI. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer realmente, estar servindo para vocês, esclarecendo sobre a minha trajetória profissional. Obrigada. Eu ganhei uma máquina para começar a trabalhar do meu pai com 12 anos de idade, até os 18, quando me casei, vim para Brasília, me desfiz dela, ao qual eu tenho já outra no lugar como um presente tradicional dos meus pais, que me ensinaram realmente a dar valor ao que a gente faz. Que bom. A minha primeira pergunta para a senhora, Dona Maria Lídia, é sobre sua trajetória profissional. A senhora pode contar um pouco sobre ela? Olha, eu cheguei em Brasília, fui trabalhar como auxiliar de costura, depois trabalhei numa malharia, na Cacico, trabalhei numa confecção pronta entrega, ainda logo atual, trabalhei numa tapeçaria e fui trabalhar na Brasília Noivo, uma loja da 304, a qual eu encerrei o meu trabalho com 10 anos e 4 meses. Entrei como auxiliar de costura, com 3 meses depois estava como comandante De equipe. Da turma. Tinha 22 funcionários sobre a minha responsabilidade. Compreendo. E a senhora falou que ganhou uma máquina do seu pai, a máquina Ganhei de costura? uma máquina da Leonan pedal, onde eu costurei, também trabalhei, eu aprendi a trabalhar, bordar Ah, que legal. no pedal. E a minha luz era de lamparina nordestina. Das lamparinas manual? Aquela que a gente fica com o narizinho todo preto da fumaça. Mas foi Com muito, querosene, né? foi muito gratificante porque ele me ensinou realmente a dar valor o que a gente ganha, não pegar nas coisas dos outros. É verdade. Dona Maria Lídia, quais foram os maiores desafios que enfrentou durante sua vida de trabalho? Olha, o maior desafio foi chegar em Brasília em 65, 61, para a correção, 61, sem nenhuma experiência de separar da família, onde eu fiquei 14 anos para voltar para ver novamente meus pais. Realmente, porque ele estava doente e pediu a minha presença. Eu fui com o marido e 3 crianças. 72 horas de viagem não pode orar. Então, a senhora veio para Brasília em 61 E e ficou um período de 14 anos sem rever os 14 pais? anos sem voltar sem em visitá-los? casa, porque a mulher que é casada com um homem nordestino, ela não viaja sem o marido. Eu já tinha 3 filhos, não podia viajar, viajamos uns 5. Compreendo. E como era o ambiente de trabalho quando a senhora começou a trabalhar? A minha primeira experiência, quando comecei a trabalhar fora, foi o patrão falar: Dona Lídia, falei, senhor, seu Gilberto, quando a senhora sair de casa, que passar do batente para fora, os problemas que a senhora tem, a senhora deixa na sua casa. Compreendo. E eu agradeci, porque eu já sabia dessa experiência, o qual meu pai tinha me ensinado. Então não foi nada diferenciado, não é? Não tinha nada diferenciado. Eu agora vou perguntar para a senhora algumas perguntas sobre comparações e mudanças, né?
E a senhora percebe mudança significativa no mercado de trabalho de antigamente para os dias de hoje? Muito grande, porque hoje é quantidade e não qualidade. Somente na roupa feminina. Você chega numa loja, você pega uma peça. Se você de hoje a 3 meses, você aumentar 1 quilo, você não tem como usar mais aquela roupa. Você tem que descartar e comprar outra. E na minha época não. Quando a gente cortava uma roupa, deixava 3, 4 centímetros para que se a pessoa pegasse peso, tinha como aumentar. Se diminuísse, tinha como diminuir. Quer dizer, ficou mais fraca. Porque agora é quantidade, não é qualidade. A senhora acredita que com esse avanço a qualidade caiu bastante? Faz parte da evolução do tempo, Sim, né? sim, Porque claro. com isso os patrões ganham muito mais e a gente, que é o povo profissional, também ganha, porque você pega uma camiseta, passa por 4 costureiras, não é uma só que faz. Porque as máquinas são modernas. Uma fecha o ombro, a outra pega a manga, depois a outra vem, prega o acabamento das bolas e a outra fecha. A etiqueta vai para quem corta a linha. Compreendo. Muito interessante. E como as mulheres eram tratadas no ambiente de trabalho no passado em comparação hoje? No seu tempo, né? De que maneira as mulheres eram tratadas em comparação de hoje? O que a senhora... Olha, existia mais sinceridade. Vocês tinham uma colega, você podia confiar. E hoje eu tenho amigos que foram traídos pelas colegas de 5 anos de trabalho. Ah, tá. Isso, a união entre colaboradores Quer era dizer, mais confiável. Hoje ficou mais avançada. A pessoa é por si e Deus Compreendo. E o ambiente de trabalho, de que maneira era esse ambiente de trabalho? O que ofereciam nesse ambiente? Confortável, não era confortável? É uma raridade você talvez chegar a um ambiente de trabalho e você se sentir à vontade, como antigamente. Então o ambiente de trabalho antigamente ele fornecia mais conforto, mais segurança. Mais conforto. Hoje é cada um por si e Deus por todo, cada um por si. Então naquela época o ambiente de trabalho não era um ambiente ruim assim, não era um ambiente que deixava a desejar. Porque a minha primeira experiência de trabalho foi como eu já falei, o meu patrão falou, Dona Lídia, eu respondi, sim, senhor Gilberto, quando a senhora sair de casa, a senhora deixa os seus problemas antes de passar por lá de fora da porta. Eu falei, já sei, porque essa experiência eu já tenho com meu pai sempre faz. Os problemas de casa, roupa suja se lava em casa, não é na rua. Entendo. Então a senhora se sentia bem no seu ambiente de trabalho, tanto como o conforto, segurança, tinha uma água, tinha um banheiro, tudo. Uma loja com 22 funcionários, o qual eu saía 7 horas da noite, que era o que eu saía, e eu trazia a chave da loja e novamente no outro dia eu que abria e recebia o primeiro funcionário, era um ambiente saudável. Hoje, realmente pode ter algum ambiente de trabalho que o patrão confie a chave do empregado, mas eu desconheço, estou falando a minha experiência. Compreendo. Quais profissões eram mais comuns na sua juventude? A senhora me falou que ganhou a máquina de costura, trabalhou como costureira, né? Trabalhei como costureira, trabalhei como auxiliar, trabalhei como costureira, trabalhei em confecção, trabalhei em malharia, trabalhei com alfaiate na da Freixo Casabian, trabalhei com o Paulo e realmente encerrei a minha profissão
na 304 Norte, com 10 anos e 4 meses de trabalho, o qual o aniversário do funcionário, Natal ou Ano Novo, ele fazia questão de no Lago Sul, naquele 9, todo mundo reunido, do faxineiro ao chefe. Que bom. E assim, fora a profissão de costureira, da costura, qual outras profissões naquele período, no período da sua juventude, eram mais comuns? Era mais comum mesmo, era a pessoa trabalhar de diarista, A diarista? era essas coisas assim. Que eu, como eu trabalhava na casa do patrão, ou Compreendo. pegava aquelas coisas e levava para casa para lavar. Como trabalhei também na adaptação, trabalhei no início, eu trabalhei como lavadeira. Ah, tá. Então, Eu ia lá, a costureira, diarista, né? Na Que era Praça a secretária do eu pegava lar. as roupas da Carioca e trazia e lavava na 24 do Oeste, e no outro dia já estava tudo passadinho, eu ia entregar. Passadeira, costureira, secretária do lavava, lar. passava e ia deixar. Compreendo. Vamos falar sobre a aposentadoria? Bom, Vamos. Como foi o processo de aposentadoria para a senhora? olha, eu não sou aposentada, eu sou pensionista, eu tenho 22 anos que estou brigando na justiça pelos meus direitos, aonde o meu patrão me traiu. Cheguei de manhã cedo na loja, tinham acabado de pintar, ele queria que todo mundo fosse trocar de roupa para fazer a limpeza do pintor. E eu recusei, ele ia me dar as minhas contas por justa causa. Aí ele me traiu, em vez de botar 10 anos e 4 meses, ele botou 4 meses. Isso ligou 10 anos para o INSS. Eu estou brigando na justiça por isso. Nossa. Eu não sou pensionista, eu Não é aposentada. eu sou pensionista. Ah, Os tá. meus direitos de 18 anos eu estou brigando na justiça por ele. Não houve um planejamento para sua aposentadoria? Não, ele não me deu a justa causa, porque eu não assinei, Aham. que eu tinha sabido dos meus direitos, aí então ele fez essa comigo. Então eles estão à busca dele, para ele prestar conta com o INSS e reclamar o meu direito que eu tenho. Eu sou pensionista do meu esposo. Compreendo. Aham. A senhora sentiu alguma mudança significativa na sua rotina ou na autoestima após esse acontecido? Como? A senhora sentiu alguma mudança significativa ou na sua autoestima após a sua aposentadoria? A senhora não se aposentou, né? Não. Após ter encerrado a sua trajetória como profissional, houve alguma mudança na sua Pra rotina mim- e na sua autoestima? Para mim mudou, porque eu aprendi outras profissões e trabalhei como assistente social de centro de idoso, o qual eu frequento. Hoje eu dou aula de artesanato, Que eu ótimo! faço reciclagem, eu faço criação, tá? Eu sou artesão e frequento o centro da terceira idade. Estou muito feliz com o centro da terceira idade. Frequento o asilo, o qual eu faço parte, dou cestas. Para mim, está de ótimo tamanho. Estou muito mais feliz agora do que Do antes. que antes. Sinto saudade do meu filho, dos meus pais, que já se foram, completou o tempo dele aqui, eles passaram para lá. Mas eu estou muito feliz com a minha turma, Que que se bom. lideram dos asilos. Que maravilha. Hoje a senhora está com quantos anos, dona Ana? 88. 88 anos. Mas na prática eu tenho 92. Porque em 1934 eu já tinha 6 anos de idade. Ah. Eu queria agora, a gente ter uma reflexões e uns conselhos, né? Porque, claro, para a gente é uma oportunidade preciosíssima aqui receber orientações e conselhos. O que a senhora diria para os jovens que estão começando a vida profissional agora? Olha, o que eu diria é que pensar 2 vezes, se estabilizar, nenhum ser independente do outro, ser conivente.
Porque principalmente quando pensar em se unir em dois, pensar realmente que tem estabilidade para pisar no chão firme e educar os filhos. E não se adiantar antes. Ter sua trajetória de estudo, Se profissionalizar. para ter uma estabilidade para dar aos seus filhos e uma realmente educação. Não se envolver com a educação de hoje. Os filhos de hoje, oi bicho, oi. E acho que isso não é, na minha parte eu não acho que é. Que realmente, mãe e pai não podem se trocar. Pegar o pai ou a mãe e botar no lugar do filho. Para o filho dominar o pai ou dominar a mãe. Tem que ter responsabilidade e respeito, porque isso nunca vai desaparecer. Por isso eu falo para as meninas, não é oi, não. É senhora. Pensa mãe, pensa pai. Dia de pai, dia de mãe é todos os dias, com muito respeito. Pensa que ela carregou 9 meses, que deu uma experiência da vida. Arriscou a vida dela, te colocou aqui. Ela é sua mãe todo dia, não tem dia de mãe é todos os dias. Dia de pai é todos os dias. Ouvir pai e mãe é essencial, né? Principalmente quando o pai e mãe Isso falam, vai é estudar. essencial da sua Os vida, estudos, os estudos Vocês vai, a tudo. juventude tem muita coisa que colher, a gente tem que ir se adaptando uns poucos, né? Se adaptando uns poucos para não chamar a gente de quadrado, mas não separando e respeitando. Porque para todo mundo, já se fala na rua ou em casa, respeito é bom e eu gosto. É verdade. Tá? É. Não confunda amizade com intimidade. Tem duas coisas separadas, a amizade e a intimidade. Você tem que saber separar as coisas, porque o tempo muda, evolui, tudo. E é muito boa a evolução, mas esse é o essencial. É bom refletir sobre isso, né, dona Lídia? Respeito é bom e eu gosto. É. E é bom refletir sobre isso, né, dona Lídia? Porque, assim, toda a educação, tanto no seu ambiente familiar, como em outro ambiente, o ambiente de trabalho, o ambiente de escola, né? Isso. O estudo, ele é muito importante, porque o conhecimento, ele liberta e salva. Eu costumo falar que o conhecimento, ele liberta e salva. Então, os estudos, hoje a senhora orientaria, deixaria claro para a juventude e para que eles possam seguir a trajetória de vida, da carreira profissional, que seja o foco estudar. Exatamente, estudar e aproveitar, tá? E leve a educação de casa, porque a professora não está lá, nem o professor, para educar, não. Ele está para ensinar. Agora você tem que aproveitar o que ele está falando, o que ele está ensinando. Porque eu conheço mãe que diz que manda o filho para a escola para a professora educar. Não, a professora está para ensinar, não para educar. A educação você tem que dar de casa para ele chegar na escola de casa. Porque se você pegar uma criança e fizer assim, ele grita. A professora está te machucando. Está me agredindo. Rapidinho chega o conselho lá da criança e vai processar a professora, porque eu tenho experiência que eu tenho amigas que estão passando por isso. Compreendo. A senhora acredita que trabalhar por muitos anos, que a senhora trabalhou um período longo, né? Trabalhou bastante. Então, a senhora acredita que por trabalhar por muitos anos valeu a pena? Valeu.
Valeu a pena? E eu continuo valendo para mim. Continua trabalhando e continua Continuo valendo a valendo pena, pra né? Que ótimo. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente na sua trajetória profissional? Fazia. A única coisa que eu me respondo é ficar 14 anos sem ver meus filhos voltar no Nordeste para ver meus pais. Mas eu me sinto feliz e não tenho assim, muita mágoa de porque eu trouxe os dois onde estão sepultados num cemitério de grande experiência, no campo da experiência. Meu pai eu trouxe, ele ficou 6 anos. Depois trouxe a minha mãe paralítica, ela não quis fazer cirurgia hoje, está sepultada no campo da experiência. Compreendo. Então a senhora mudaria, faria algo diferente na sua trajetória, né? Não ficaria longe dos pais o tempo que ficou, poderia ter se profissionalizado, estudado mais e ter se profissionalizado dentro do estado e da cidade onde deixou os seus pais, juntamente com a família. Uma coisa que eu perdi em Brasília, eu cheguei aqui, onde a gente passava por ministério, eu tenho uma sobrinha, aliás, 2, que trabalharam no DASP, onde eu fiz o concurso que nem assinar, ninguém sabia assinar, melava o dedo. E eu perdi os 2 concursos aprovados porque o marido não deixava trabalhar. Ah, tá. Eu fui trabalhar, minha filha já tinha 18 anos. Compreendo, aham. E vamos falar agora sobre visão de futuro. Como a senhora vê o futuro da aposentadoria no Brasil, especialmente para as novas gerações? Olha, policiar por presidente, Compreendo. porque o salário está muito defasado. O salário hoje é especificado por estado. Tem estado que os pensionistas e os aposentados ganham mais do que Brasília. E nós pagamos um alto preço, porque porque moramos na capital, tem os deputados, senadores, não sei mais o quê. Inclusive o nosso salário é defasado. Nós estamos presenciando nesse exato momento, né? Infelizmente, o golpe do INSS, que foi um rombo absurdo, e aí a gente ouve alguns rumores de que para 2030 o INSS pode inclusive falir, não existir. Então, corre um grande risco dessa geração, infelizmente, não chegar a alcançar a aposentadoria. A senhora acredita nisso? Eu acompanho, eu tenho o jornal do golpe da Previdência. Está aí o Fernando, o alagoano, que se diz alagoano, e ele não é alagoano, ele é carioca de Niterópolis. Tá? Estava aí no Senado, ele está no xadrez. A senhora está falando do Fernando Collor? Do Collor. Collor. Ele não é alagoano, não, dona Maria Lídia? Não é? Ele não é alagoano, ele é do Rio de Janeiro, de Nova. Ah, tá. Ela é uma Teresa, a dama mais rica eu tenho a revista com os vestidos mais ricos, os joias mais preciosas francesa. Que a esposa dele... Era a ex-esposa dele. Ah, compreendo. Tá. A senhora acredita que os idosos de hoje estão sendo valorizados no mercado de trabalho e na sociedade? Não. Porque, inclusive, eu tenho uma cartilha do direito do idoso e a justiça não está sendo cobrada, onde foi editado por Luiz Inácio da Silva, onde está no 3º mandato. Se você é beliscado por uma mãe, tem quanto tempo você pode ser punida? Tem o artigo, tem o número da lei. Tem os ministros, tem os senadores que fizeram o decreto com ele e assinaram a cartilha. E não está sendo, o qual eu mesmo estou numa luta terrível. Desde 2011 que eu estou na justiça com a minha filha, pela minha casa, porque eu fiz 60 anos e ela se afastou dele. Compreendo. E não quer me devolver.
Então a senhora acredita que para o mercado de trabalho os idosos vai ter uma certa dificuldade para poder se introduzir ao mercado de trabalho? Não vai encontrar tantas oportunidades, portas abertas, tá? E cada vez mais essa possibilidade, essa dificuldade vai se apresentar para o idoso? Na cartilha está escrito: tudo que pertence ao idoso a partir de 60 anos, ele tem direito e prioridade. Só que não está sendo cumprido. Compreendo. Não está sendo cumprido. A justiça por fora está passando cegamente e não está exigindo, não está colocando em prática o que está escrito na carteira. Limpamente eu estou falando da minha experiência. Se quiser a minha presença, eu falo abertamente. Então, não só futuramente, mas a gente já está vivendo e presenciando. Nós já estamos toda. vivendo. E É eles vão bastante passar complexo, muito. né? Porque daqui a 10 anos, é o que está escrito, vai existir mais idoso do que jovem. E a juventude vai ter uma experiência de aprender a conviver com o que ainda estiver aqui. Eu espero ainda estar aqui para ver isso. Que ótimo, vai estar E sim. não ver a injustiça de hoje. Porque se você é um empresário e constrói um condomínio, a obrigação é 10% do imóvel, o idoso tem prioridade. No mercado de trabalho também é o que está escrito lá. Tem prioridade. O idoso tem a prioridade. Hoje o idoso é desrespeitado até na fila do banco. Porque eu estou falando de experiência própria. Não estou falando o que eu vi, estou falando comigo mesmo, que estou aqui presente, se quiser, eu presente, eu aprovo o que aconteceu comigo, tá? Então, não só a dificuldade para entrar, para obter a carreira profissional, para executar o seu trabalho como profissional, mas também tem essa dificuldade. Nem todos os itens que abrangem o direito do idoso está sendo desrespeitado. Compreendo. Tá, minha filha? E eu estou falando de experiência Próprio. própria. Entendo, Tá? acredito. Dona Lídia, eu quero lhe agradecer grandemente por essa participação maravilhosa, tá bom? E eu gostaria de lhe dar um abraço para encerrar essa entrevista. Eu vou correr atrás dos meus direitos, eu não vou parar não. Claro! Vou correr. É Eu merecido. espero sobreviver até 120 anos de idade para eu ver aprovar. Ah, que coisa boa! E já desafiei também. É, né? Do qual que eu estou correndo, eu digo, opa, caiu o negócio aqui. Eu digo, eu vou esperar até segunda-feira. De segunda-feira em diante eu vou jogar no Jornal Nacional Minha Vida. Que ótimo! Me dá um abraço aqui. Eu tô torcendo por sucesso, Desculpa se por não saiu muito bom, felicidade. eu gostei. Imagina! Mas Que tá ótimo! maravilhoso. Qualquer coisa pode contar comigo no que der e vier. Muito obrigada.